Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. A leitura é de todo o capítulo. Entretanto, o sermão dos versículos 7 a 18. 2 Coríntios 3, lerei todo o capítulo e a nossa mensagem se baseará nos versículos 7 a 18. Assim diz a palavra da salvação. Começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Amém. Vamos orar. Ó Deus, glórias sejam dadas a Ti. Quão gloriosa é a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a entender que o ministério da antiga aliança já tinha sim a sua glória, mas que ela fica infinitamente menor quando o ministério da nova aliança chega na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a entender nessa noite a intenção de Paulo ao escrever estas palavras àqueles leitores, àqueles ouvintes da época. Que essa mesma intenção, que as mesmas lições, que os mesmos princípios, ó Deus, sejam nessa noite manifestados, aplicados aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito.
pois o ministério da nova aliança tem a sua base, a sua força justamente nesse Espírito, que já estava ali na antiga aliança fazendo a sua obra, mas que está agora de forma ainda mais gloriosa, ministrando ao seu povo, transformando, ó Deus, aqueles cegos em pessoas que enxergam, quebrando corações e transformando-os em corações de carne. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós nessa noite. E se aqui está alguém ainda com os olhos vendados, ó Deus, que nessa noite o Teu Santo Espírito venha desvendar, venha tirar o véu que ainda cobre esse olhar, para que essas pessoas possam ver de forma clara a obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo, e que somente nele pode haver verdadeira libertação. É no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Você é um saudosista? Deixe-me definir para você exatamente o que significa isso. É uma pessoa que tem um gosto exagerado por coisas ou momentos do passado. Quem prefere valorizar as coisas que já não existem. Talvez você tenha já se encontrado dizendo a frase preferida de um saudosista, que é: não se faz mais tal coisa como antigamente. Não se faz mais pastores como antigamente. Não se faz mais igreja como antigamente. Não se faz mais isso ou aquilo como antigamente. Como aquela década era melhor, como aquele tempo era melhor. E quando nós olhamos para esse texto e para o contexto em que Paulo aqui está escrevendo, nós vemos que aqueles inimigos de Paulo, que estavam destratando de Paulo, que estavam influenciando a igreja de Corinto a não mais recebê-lo como um apóstolo, com a autoridade que lhe era devida, eles eram saudosistas. Eles olhavam para a vida de Paulo e pensavam assim: já não se faz mais profeta como antigamente. Eles olhavam então para a antiga aliança e queriam recuperar tudo aquilo que era sombra, que já tinha sido cumprido em Cristo Jesus, achando que aquilo ali ainda servia para a igreja agora da nova aliança. E diferentemente desses falsos mestres, Paulo aqui não é nem um pouco saudosista, pelo contrário. Ele vai demonstrar aqui como a antiga aliança claramente perde o seu valor quando comparada agora ao valor da nova aliança. Ele já tem tratado disso a partir do início do capítulo 3, e isso fica evidente no versículo 6, quando nós estudamos na semana passada. Ele termina esse versículo dizendo: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele faz mais uma vez esse contraste entre aquela lei que podia no máximo apontar para Cristo, mas jamais vivificar alguém, com esse Espírito que já atuava na antiga aliança, mas que agora, depois de Pentecostes, atua de uma forma ainda mais contundente, não tirando a lei da vida da igreja, mas fazendo com que a lei agora seja colocada no seu devido lugar, que ela seja de fato ainda regra de fé e prática para aqueles que são regenerados. Veremos então nessa noite, dos versículos 7 a 18, que a glória do ministério da nova aliança é muito mais gloriosa que a glória do ministério da antiga aliança. Não é por acaso que temos aqui uma redundância. A glória da nova aliança é mais gloriosa do que a glória da antiga aliança. A palavra glória e seus derivados aparece aqui diversas vezes, e é exatamente isso que Paulo quer nos mostrar. Não que o Antigo Testamento era sem glória, pelo contrário, mas aquela glória, ela é incomparavelmente menor àquilo que eu e você temos hoje
como crentes da nova aliança, membros dessa igreja maravilhosa, conquistada pelo sangue de Jesus e fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Nós veremos esse texto, esses versículos, em 3 partes. A primeira, versículos 7 a 11, nós temos aqui a comparação da glória. Versículos 7 a 11, a comparação da glória. Nos versículos 12 a 16, nós temos aqui o desvendamento da glória. E finalmente, nos versículos 17 e 18, nós temos a transformação da glória. Vejamos então como a glória da nova aliança é muito mais gloriosa do que a glória da antiga aliança, e o que isso diz respeito a nós hoje, servos do Senhor Jesus na nova aliança. Leamos mais uma vez os versículos 7 a 11. Percebam aqui como Paulo está fazendo uma série de comparações entre a antiga aliança e agora a nova, que ele chama de mais gloriosa. 2 Coríntios, de 7 a 11, mais uma vez. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Vejam que Paulo aqui, ele faz 3 contrastes. O primeiro deles se encontra no versículos 7 e 8. Ele compara aqui aquilo que ele chama de ministério de morte e ministério do Espírito, ou o ministério de vida. E nós tivemos na semana passada um exemplo claro disso, uma ilustração bem evidente daquilo que era pela lei, ministério de morte, e o que se tornou no Espírito, ministério de vida. Nós, ao estudarmos a festa de Pentecostes, nos lembramos, inclusive esse é o contexto que nós lemos lá em Êxodo 34, que segue Êxodo 33 e Êxodo 32, que nos fala a respeito do evento do bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte e aquele povo havia construído e edificado um bezerro de ouro para adorar, e Moisés destrói aquele bezerro juntamente com as tábuas da lei. E naquele contexto vocês vão se lembrar que Deus ordena que haja uma matança deliberada entre aqueles que tinham sido idólatras, e 3.000 caem naquele momento. E nós nos lembramos então que esse é um exemplo do que a lei fazia com aqueles que eram incapazes de cumprir a lei. Só que na nova aliança nós vemos o derramamento do Espírito, nós vemos o cumprimento da promessa do Espírito, a promessa e a profecia lá de Joel. E naquele momento em que Pedro abre o seu discurso falando exatamente sobre essas coisas, falando sobre o Evangelho, falando sobre o cumprimento da antiga aliança, agora 3.000 convertidos. Agora 3.000 dobram seus joelhos a esse Senhor. Vejam que contraste maravilhoso. A lei que nunca foi capaz de salvar, pelo contrário, ela era sempre razão de morte. Agora ela é transformada num ministério que vivifica pelo poder do Espírito. A segunda comparação que ele faz é exatamente essa ideia de um ministério de condenação, no versículo 9, que tinha glória. Você se lembra? Ainda naquele contexto de Êxodo, ainda naquele contexto da oficialização da lei, o monte cheio de fogo, a voz do Senhor sendo completamente inaudível devido à sua glória e o seu tremor. A imagem toda do Antigo Testamento é repleta de glória.
Mas aqui Paulo lembra que era o ministério da condenação. E ele faz esse contraste, chamando agora a nova aliança de ministério da justiça. E aí a gente começa a ter um problema aqui. A gente começa a achar que o Antigo Testamento era somente negativo, era somente coisas que, graças a Deus, não existem mais. E temos o erro de concluir que agora a nova aliança é tudo o que nós precisamos. O Antigo Testamento já não mais serve para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós já ouvimos falar isso, talvez até tenhamos falado que o Deus da antiga aliança era aquele Deus raivoso, irado, Deus de guerra, Deus de matança, enquanto o Deus agora da nova aliança é um Deus de paz, um Deus de graça, um Deus de amor. Não, a argumentação de Paulo jamais deve nos levar a ter essa conclusão errada. Pelo contrário, ele está falando, a antiga aliança era gloriosa. Em outras palavras, ele poderia estar dizendo, a antiga aliança já era graciosa. Mas agora, mediante a nova aliança, mediante o cumprimento, nós vemos muito mais o efeito dessa graça e dessa glória em nosso meio. Por que ministério de condenação versus ministério de justiça? Ora, por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. E aqui nós temos o exemplo que serve para os outros membros daquela antiga aliança. Se era ministério de condenação, como é que Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, só para citar alguns, como é que eles se salvaram? Se era ministério de condenação, como é que os crentes do Antigo Testamento obtiveram então justiça? Ora, Hebreus capítulo 11 nos mostra isso. Versículos 23 a 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Mais uma vez, nós vemos aqui que aquele que, mesmo no Antigo Testamento, queria se guiar apenas pela lei, ele já estava condenado. A lei era apenas aquele objetivo inalcançável, que ao mesmo tempo servia como um norte, mas ao mesmo tempo servia como aquilo que condenava o homem. E era por isso que então na antiga aliança eles precisavam ministrar aqueles sacrifícios cruentos o tempo todo, porque eles eram incapazes de libertar o povo definitivamente de seus pecados. E aqueles sacrifícios apontavam então para esse ministério de justiça. Um ministério de justiça que é baseado na fé, tanto na antiga aliança, como principalmente agora na nova aliança, onde definitivamente o Cordeiro Pascal, aquele que veio para cumprir todos os sacrifícios, ele vem e exige agora do seu povo nada mais, nada menos do que arrependimento e fé. Ministério da justiça, não mais de condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas ainda de condenação, mesmo na nova aliança, mesmo mediante o Evangelho, para aqueles que ouvem e recusam. A mesma relação. Crentes do Antigo Testamento, naquele ministério de sombras ainda, eram salvos exatamente como nós somos hoje.
ouvindo o Evangelho, ainda que opacamente, de forma opaca. E nós hoje, de forma muito mais clara e muito mais gloriosa. Esse é o segundo contraste. O terceiro contraste, Paulo nos traz nos versículos 10 e 11. Quando ele diz: porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre-excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ministério de morte versus ministério de vida, ministério de condenação versus ministério de justiça, e agora ele chama o ministério de um ministério provisório versus um ministério permanente, um ministério desvanecente, em contrapartida àquele ministério que é permanente por causa da obra de Jesus Cristo. A antiga aliança, ela tinha a sua glória, mas aquilo ali vai desvanecendo a partir do momento que o Messias prometido vai chegando. E quando ele chega, não existe mais necessidade de tipo, não existe mais necessidade de sombra. A luz está ali, ele dissipa tudo aquilo que apenas apontava para ele. E é dessa forma então que nós devemos sempre ler as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, sabendo que de Gênesis até Malaquias, tudo o que aquelas profecias fazem é apontar para o Senhor Jesus Cristo, para a sua vinda. Os crentes da antiga aliança tinham apenas uma perspectiva futura. Nós já podemos olhar para trás agora, porque nós temos toda a revelação. Nós temos a gloriosa, sobre-excelente glória da nova aliança, que nos ajuda então a entender ainda mais aquela glória do Antigo Testamento. Ela era provisória e tinha que ser, e graças a Deus por isso, porque não havia chegado ainda o cumpridor de todas as coisas, mas ele já veio. E há uma aplicação maravilhosa para nós aqui, principalmente para aqueles que não entendem que nós já temos diante de nós toda a Escritura, tudo aquilo que é necessário para andarmos cada vez mais conforme a vontade de Deus. Se o ministério de morte, se o ministério de condenação, se o ministério era provisório, nós temos um agora que é permanente, nós temos um que é definitivo, nós temos um que é completo. Não há mais necessidade de nova revelação. Tudo aquilo que nós precisamos está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa salvação e para agradarmos ao Senhor Deus está aqui. Deixe-me ler para vocês, da nossa confissão de fé, o capítulo sobre o pacto. O parágrafo 6, nos dizendo exatamente essa transição maravilhosa, prestem atenção. Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. Isso é chamado Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sobre várias dispensações. Eu gostaria de ler aqui mais uma vez essa frase tão maravilhosa. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual. Vocês conseguem perceber o privilégio que vocês têm como membros dessa igreja da nova aliança? Quando filhos são batizados na infância, quando nós participamos da ceia do Senhor,
Senhor esse pão e esse vinho. Quando nós temos aqui no nosso meio coisas não tão extraordinárias ou fantásticas como nós vemos lá no Antigo Testamento, isso é, pela palavra de Deus e pela fé, muito mais glorioso do que qualquer coisa que Adão, Noé, Moisés, Abraão e aqueles heróis da fé experimentaram. Se nós olhamos para Hebreus 11 e vemos ali os nossos heróis, pela obra de Jesus Cristo, nosso maior herói, nós temos um privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito maior do que eles. Se eles eram crentes e nos servem de modelos, muito mais crentes nós devemos ser hoje. A nova aliança nos mostra isso lá em 1 Coríntios, dizendo que a antiga aliança, ela foi escrita para o nosso exemplo, onde esses grandes homens e mulheres erraram e falharam, talvez por não revelação plena, talvez porque ainda não tinham o privilégio que nós temos hoje. Onde eles erraram, nós não podemos mais errar. Nós olhamos para eles e temos agora esse ministério permanente, exigindo de nós uma vida cada vez mais plena do Espírito, cada vez mais parecida com o mediador do pacto, com o mediador da nova aliança. Nós temos então a comparação das glórias, mostrando aqui a sobreexcelência da glória da nova aliança, mas nos próximos versículos nós temos então o desvendamento dessa glória. Como é que ela se dá? Como é que nós conseguimos experimentá-la de forma ainda mais clara e evidente? Leamos mais uma vez os versículos 12 a 16. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Vejam como Paulo começa, o versículo 12, ele começa esse pensamento baseado no que ele havia falado anteriormente, dizendo: tendo, pois, tal esperança, servimos de muito ousadia no falar. Nós vimos nessa manhã que os profetas do Antigo Testamento foram levantados como atalaias e eles eram ousados em descrever ao povo seus pecados, aquilo do qual eles precisavam se arrepender. Quanto mais hoje, os ministros da nova aliança, seguindo o exemplo dos apóstolos, precisam se levantar com ousadia, descrevendo detalhadamente os pecados dos quais todos nós precisamos ainda nos arrepender. É aquela frase famosa do Homem-Aranha: quanto mais privilégios, quanto mais poder, quanto mais glória, maior responsabilidade. Essa é a nossa realidade hoje. Nós não temos noção do tesouro que nós temos em relação à nova aliança dada a nós de forma tão graciosa. E é por isso, talvez, que nós sejamos ainda tão negligentes em relação à nossa vida, em relação ao nosso próprio falar. Se nós olhamos para o Velho Testamento e achamos aqueles homens ousados, aquelas mulheres ousadas, quanto mais ousados nós deveríamos ser hoje, por causa exatamente dessa transição. E como nós lemos na liturgia, lá em Êxodo 34, é óbvio que Paulo está aqui fazendo um comentário daquilo que aconteceu quando Moisés subia ao monte e pela presença de Deus o seu rosto ficava cheio de luz. E quando ele chegava ao povo, eles percebiam isso claramente, e ele precisou então cobrir o rosto. E a pergunta que fica é: por que isso? Porque ele precisava esconder a glória no seu rosto do povo. Alguns, de forma errada,
achavam que Moisés colocou o véu porque aquela glória se desvanecia e ele, por vaidade, não queria que o povo soubesse disso. Isso é uma interpretação completamente errada. Não tem nada a ver nem com Êxodo 34, nem com o que está sendo dito aqui. Para nós é bem claro. O versículo 13 diz: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Se você quiser, depois veja lá em Êxodo 34, a explicação é ainda mais clara. Aqueles homens não podiam olhar para a face de Moisés por causa da dureza de seus corações. Eles obviamente não podiam perceber a glória do Senhor. É impossível que alguém veja a glória do Senhor e continue vivendo. Mas aquele mediador do pacto, aquele mediador da antiga aliança, ele entrava em contato com Deus e ele trazia então de Deus a sua própria glória. E o povo pecador não podia aguentar aquilo. Ao invés deles se arrependerem, ao invés deles darem ouvidos à palavra da lei, ao invés deles buscarem a contrição, eles diziam: não, Moisés, cobre o rosto. Nós não podemos continuar vivendo em pecado como nós desejamos, na presença dessa luz maravilhosa. Cobre o rosto. Nós não queremos isso. A falta de arrependimento daquele povo se compara agora à falta de arrependimento nossa, povo da nova aliança. Vocês certamente nunca virão o meu rosto brilhar aqui. Mas todas as vezes que o Evangelho é pregado nesse púlpito, ele não é pregado apenas para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Ele é pregado para nós que já o conhecemos, para nós que temos a certeza que somos membros da nova aliança. Por quê? Porque nós também temos a tendência de pedir para que o pregador pare de falar, cubra a glória de Deus, para que nós continuemos vivendo de acordo com os nossos pecados. Nós não queremos nos arrepender, nós não queremos confessar os nossos pecados e deixá-los. Nós preferimos fingir que estamos ouvindo a palavra de Deus, manter os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mentes vendadas, do que ouvirmos o Evangelho todas as vezes e nos arrependermos daquilo que o Senhor Deus nos chama para fazer. Nós vemos aqui algo ainda mais trágico do que isso: a impossibilidade de conversão de pessoas que tinham acesso às Escrituras Sagradas, mas mesmo assim continuavam completamente alheias à vontade de Deus. Vejam aí mais uma vez o versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Vejam que coisa trágica. E percebam se hoje você está nessa situação. Talvez você seja membro desta igreja, você tenha acesso à leitura das Escrituras Sagradas, você entregue Bíblia a outras pessoas que você sabe que necessitam daquilo, mas você ainda não consegue enxergar na palavra de Deus a realidade e o tesouro que ela traz. Você lê, faz uma leitura anual de toda a Bíblia, mas ainda tem um rosto ou um véu cobrindo o seu entendimento pleno daquilo que de fato é a libertação completa de cada um de nós. Paulo está dizendo aqui que da mesma forma que o povo judeu, que tinha os oráculos, que tinha a Escritura, da mesma forma que aquele povo, nós podemos hoje, tendo a Bíblia em nossas mãos, sermos ainda pessoas não convertidas. É esse o confronto que ele está fazendo. Não é meramente entender a Bíblia em sua profundidade completa. Não é a mesma coisa. Sim, nós podemos ser crentes verdadeiros e talvez não termos tanta
compreensão assim de algumas passagens bíblicas. Não, o que Paulo está dizendo é: sermos capazes de ler as Escrituras, no entanto, não compreendê-las como exatamente elas são. O foco aqui é Cristo. E nós temos percebido, então, teremos um acampamento inteiro para estudar esse assunto, que nós chamamos de teologia bíblica. É quando nós vemos em toda a Escritura a centralidade e o foco em Cristo Jesus, na salvação, no Evangelho. Nós podemos usar a Bíblia como um livro de moralidade. Nós podemos ensinar os nossos filhos com a Bíblia do que eles devem ou não fazer, mas jamais talvez chegar ao ponto de ensinar aos nossos filhos e a nós mesmos o Cristo das Escrituras. Isso é religiosidade, isso não é evangelho, isso é membresia de igreja e não membresia na nova aliança. O confronto que Paulo faz aqui é em relação aos judeus, sim, mas esse confronto ele é mais amplo hoje. É muito fácil nós olharmos para igrejas evangélicas e perceberem que mesmo com a Bíblia aberta, eles não têm a menor ideia do que é a nova aliança. Eles não têm a menor ideia do que são práticas verdadeiramente resultantes de um ministério do Espírito Santo. E como isso pode estar acontecendo no nosso meio? A palavra de Deus, como eu falei, ela vem sempre nos desafiar nesse sentido. Será que nessa noite nós somos de fato membros da nova aliança? Isso se demonstra em como nós experimentamos então, não meramente a leitura das Escrituras, mas a vivência das Escrituras. A vivência dessa nova aliança, mais uma vez, se o privilégio é maior, a responsabilidade é maior também, o desafio é ainda mais amplo, é também sobreexcelente, comparado à sobreexcelência da glória que agora é nossa. O desafio está lançado. Se mediante tudo isso, você pode dizer com convicção, graças a Deus, pelo Espírito Santo e pela sua maravilhosa misericórdia, eu sou sim um membro da nova aliança. Então é seu dever conhecer as Sagradas Escrituras muito mais, com o foco em Jesus Cristo, e ser um instrumento para desvendar o coração, a mente daqueles que ainda não conseguem compreender as Escrituras e principalmente conhecer o Senhor Jesus Cristo a partir delas. É exatamente isso que nós vemos no versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Graças a Deus, porque nessa noite nós podemos ter a plena convicção de que o Espírito Santo já fez essa obra maravilhosa em nós. Então saiba que Ele vai usar você para tirar esse véu de outras pessoas que infelizmente ainda estão cegas. Nós vemos aqui a glória da nova aliança sendo maior, infinitamente maior que a glória da antiga aliança. Não só na sua comparação, não só porque em Cristo Jesus o véu é tirado, mas agora nessa aplicação do Espírito Santo, nos versículos 17 e 18. E com esses versículos nós terminamos. A transformação da glória. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós vimos aqui a comparação da glória. Nós vemos aqui o desvendamento da glória na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui uma transformação processual e ao mesmo tempo definitiva da glória no Espírito Santo. A transformação da glória, não só em relação a aqueles que estão ministrando essa palavra, mas a todos aqueles que estão recebendo essa palavra. E a chave aqui é a verdadeira liberdade que nós temos.
E todos nós, com o rosto, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Na semana passada, nós vimos algumas interpretações erradas daquele versículo, que a letra mata e o Espírito vivifica. E aqui também, se você já fez parte de uma igreja pentecostal, de uma igreja talvez que tenha a palavra de Deus, mas que não a leia dessa maneira aqui, ainda tem o seu olho vendado em relação a tantas coisas, você já deve ter ouvido uma aplicação desse texto, principalmente na área de culto. Quando se diz então que porque o Espírito está ali, então há liberdade, então o povo de Deus ele pode fazer o que bem entender. E o que deve guiar o povo então é a emoção, o Espírito Santo. Não existem regras, não existe estrutura, não existe direcionamento. Deixe o Espírito Santo agir. Não é isso que Paulo está aqui dizendo, é justamente o contrário. Paulo está aqui usando o conceito de liberdade cristã. Em primeiro lugar, mostrando que o Espírito é o próprio Deus. Essa linguagem trinitariana, nos mostrando que ele não é uma mera força, que ele não é uma mera subjetividade agindo nas pessoas, ele é uma pessoa fazendo com que esse ministério da nova aliança seja verdadeiro na vida dos crentes da nova aliança. Deixa eu ler para vocês o que realmente significa essa liberdade cristã. Capítulo 20 da nossa confissão de fé. Percebam então que o Espírito é o próprio Deus, e onde estiver o Espírito, aí nós temos essa liberdade aqui. Terceiro parágrafo do capítulo 20 da confissão de fé. Aqueles que, sob o pretexto de liberdade cristã, cometem qualquer pecado ou toleram qualquer concupiscência, destroem por isso mesmo o fim da liberdade cristã. Pelo contrário, sendo livres das mãos de nossos inimigos, sem medo, sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. Em outras palavras, essa liberdade que nós temos aqui no Espírito é para sermos cada vez mais cativos à lei de Deus. E se nessa noite a sua vida não manifesta essa prisão à lei, prisão num bom sentido, esse apego, essa necessidade de obediência à lei do Senhor para agradá-lo, então há uma séria chance de você ainda não ser membro da nova aliança, de você ainda entender que a lei ou é algo superado, ou é algo que traz mérito para você. E essas duas coisas certamente nunca foram a função da lei. Se na antiga aliança a lei já representava essa ideia, quanto mais agora ela significa para nós uma verdadeira evidência de que nós somos realmente transformados em verdadeiros servos de Deus. Essa é a transformação da glória, mas a transformação processual, esse é o processo de santificação, mas haverá uma transformação definitiva. Leiam por favor o versículo 18 comigo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós não temos mais véu algum. O rosto daqueles que são libertos pelo Espírito Santo está desvendado. Isso nos faz ver, isso nos faz experimentar já a glória do Senhor. E é inevitável, é impossível que experimentemos isso e não sejamos transformados. Olhe para a sua carreira cristã, olhe para a sua caminhada, olhe para o seu casamento, olhe para os seus relacionamentos, olhe para você mesmo. Será que houve progresso? Tem que ter havido progresso, não por sua causa, mas por causa do Espírito Santo, que nos faz cada vez mais parecidos com Ele mesmo, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Às
As nossas orações devem ser nesse sentido: ó Deus, por favor, faça que fique mais evidente em minha vida essas transformações. Nós já não aguentamos mais aqueles pecados de estimação que semana após semana continuamos cometendo. Livra-nos, ó Deus, dê-nos a verdadeira liberdade cristã que nós precisamos. E finalmente, nós oramos por essa transformação, sabendo que ela não é final ainda, mas que haverá essa transformação final. E já agora, se nós estamos contemplando a glória do Senhor e por isso sendo transformados, quanto mais será glorioso para nós o dia em que estaremos completamente transformados, completamente glorificados diante da glória maravilhosa do Senhor. É por isso que diante de Deus, em sua glória plena, não pode entrar pecado. Somente aqueles glorificados, somente aqueles ressuscitados pelo Espírito Santo poderão estar ali. Será que esse é o seu desejo? De já agora, quanto mais transformados, mais podemos perceber a glória do Senhor, desejando ao máximo que esse dia chegue logo, o dia em que estaremos vendo o Senhor Todo-Poderoso e Todo-Glorioso, o dia em que nós estaremos transformados definitivamente naquilo que o Senhor Deus preparou desde antes da fundação do mundo. Esse texto, sem dúvida alguma, ele nos ensina a sermos saudosistas, sim, mas não saudosistas daquilo que os nossos antepassados, os patriarcas experimentaram, não. E quantas igrejas se perdem nisso, construindo arcas, usando a lei de forma errada, não sabendo aplicar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Nós somos saudosistas não de um passado, nós somos saudosistas de um futuro, de algo que está prometido para nós. Coisas que nós ainda não enxergamos e não vemos, mas que certamente enxergaremos e veremos, porque o Senhor Deus assim prometeu. Nós somos saudosistas e o nosso coração se enche de alegria ao sabermos que agora é a certeza que nós devemos ter desse dia glorioso. Se você aqui nessa noite ainda não está em Cristo Jesus, você ainda não tem esse Espírito Santo de vivificação, você ainda está debaixo da condenação da lei. Fuja hoje mesmo disso. Assuma um compromisso com Cristo. Saiba que o que Ele exige de você é fé nele e nada mais. É gracioso assim. E se você já está em Cristo, saiba do quanto nós ainda precisamos nos transformar e do quanto o Espírito Santo nos dá o poder e a capacidade para isso. Deixemos a negligência de lado e sejamos cada vez mais transformados de glória em glória à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque enquanto pessoas estiverem aí celebrando a carne na festa de carnaval, muitos aqui terão a oportunidade, durante os dias daquele feriado, em começar a entender as tuas escrituras de uma forma mais plena, mais completa, focada em Cristo e em toda a sua obra, entendendo a transição da antiga aliança para a nova aliança. Ó Deus, desvenda os nossos olhos, desvenda os nossos corações. Há tantas coisas que precisamos descobrir ainda. Nós temos tido o privilégio de ouvir aqui mensagens do Antigo Testamento como nunca antes. Nos ajuda a entender isso melhor, nos ajuda a aplicar essas coisas em nossas vidas, nos ajuda a ensinar os nossos filhos de acordo com essa realidade. Ó Deus, tenha misericórdia dessa igreja, que ela seja completamente guiada por um ministério da nova aliança, e em nada
guiada por um ministério opaco e obtuso como era o da antiga aliança. Ó Deus, nos ajuda a entender a nossa responsabilidade, porque mais glória nos foi dada. Nos ajuda a experimentar essa glória, nos ajuda a ter sede nessa glória, para que sim, a transformação em nossas vidas seja cada vez mais evidente. E se nessa noite, ó Deus, pessoas aqui leram a Bíblia, ouviram o Evangelho, mas não conseguiram entender exatamente o que o Senhor está exigindo delas, te pedimos que o Teu Santo Espírito deixe tudo isso muito claro. Dê a elas arrependimento e fé necessários para a transformação que eles precisam imediatamente, urgentemente. Salva nessa noite, ó Deus, todos aqueles que aqui ainda estão presos a um ministério de morte, de condenação, um ministério que não pode salvar. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.